Ô pessoal, falando aí mais um pouquinho a respeito de bananeiras, passar para vocês aqui um pouquinho a respeito de questão de poda, vamos dizer assim, de retirada de palhas, entendeu? Quando a época certa que você pode estar fazendo isso, há cerca de 15 dias atrás eu fiz aqui um manejo, assim, vamos dizer assim, né? O manejo, o excesso de palha, entendeu? Como nós ainda estamos no começo de março, então até chegar abril, que as chuvas já começam já, como diz, começa a cessar aqui na região centro-oeste, região de Goiás aqui. Então, eu fiz uma poda uns 15 dias atrás, tirei um excesso de algumas palhas. E aí, quero estar trazendo aí para vocês a hora certa de você tirar o excesso de palha ou não, entendeu? Porque são várias coisas a se somar. São a questão das chuvas. Se você vê que ainda falta muito um certo tempo ainda para poder finalizar a chuva, você pode estar dando uma poda de limpeza. E ao mesmo tempo, observando a questão do cacho. Dependendo da sua variedade aí, se você tiver já um cacho, um tamanho bom já no ponto para colocar o cacho, vamos pôr assim de pôr o cacho, soltar. Você poda, mas não, como diz, não em excesso. Você tira só algumas palhas aqui, igual essa aqui, por exemplo, eu tirei 3 palhas aqui, ó. E ela já tá perto de sair o cacho ali. Mesmo estando no período chuvoso, você não pode como diz, se aprofundar muito na questão de retirada de palha, entendeu? Você tira só algumas que tá meio, vamos dizer assim, já ressecada, já velha, né? Já no ponto de descarte. Então você tem que ter como diz, algumas coisas se somar, né? Questão de clima, questão de estação do ano. Para que você quer fazer isso? Qual é o propósito, né? E aí o principal que você tem que observar é a questão do cacho. Se o cacho já estiver quase saindo, você vê aqui, eu tenho um exemplo aqui daquela outra ali. Não sei se dá para vocês verem aí também. Ela cresceu aqui, ó. Eu não tirei as palhas. Tirei poucas palhas, vamos dizer assim, ó. E aí daí pra frente ela já cresceu e já colocou o cacho ali, ó. Já saiu o cacho. É meio fechado aí, não dá pra vocês verem. Mas é isso aí. É muita coisa a se somar, não é só dizer assim, retira as palhas e tal, não. Você tem que observar para que você quer. Para que você quer tirar essas palhas, por que você quer. Qual a estação do ano, entendeu? Qual a variedade de bananeira. Se precisa tirar ou não. Então não é simples assim não. Só cortar as palhas e dizer assim, fiz a limpeza. Mas aí, se for entrar o período chuvoso, e aí? A bananeira vai desidratar com muito mais facilidade, entendeu? Então, entrou o período chuvoso, saiu do período chuvoso, ela tem que entrar com uma quantidade de palha boa, vamos dizer assim. A questão de palha boa que eu citei aí, a quantidade é uma quantidade que dê suficiente para ela, vamos dizer assim, enfrentar o período seco, né? Para não vir a desidratação com mais facilidade, vamos dizer assim. Porque se você tirar muito até lá em cima, ela entra muito entre o período de seca, vamos dizer assim, o período de estiagem, muito com mais facilidade de desidratar, entendeu? E observando também a questão do cacho e o poste da banana, que você tem aí a variedade, né? Se ela tá próxima de produzir ali o cacho, sair ali a bainha ali, né? O mangará, vamos dizer assim, que algumas regiões aí tem as variedades de nome, né? E aí você tem que observar isso, para você poder estar tirando as palhas. Não é simplesmente chegar aqui, limpar aqui, cortar aqui, tchá, cortar aqui, cortar ali, não. Entendeu? Sair cortando aqui, não. Você corta a quantidade que você vê aqui que, como diz, para que você quer cortar? Vamos dizer assim, objetivo, entendeu? Porque senão isso pode prejudicar seu bananal aí. Se você quer fazer só uma limpeza, uma poda de limpeza, observando isso que eu estou falando para você, questão de poste da bananeira ou questão de estação do ano. Qual a estação do ano você está aí? Período de seca, período de estiagem, nada de retirada de palha. Só se for aquelas palhas que já teve para descarte mesmo, esteja amarela, aí você pode estar até tirando. Mas se a palha estiver verdinha, eu aconselho você a não tirar. Deixa que ela permaneça lá para poder estar irrigando a bananeira e ao mesmo tempo estar absorvendo, fazendo o processo de fotossíntese, né, do sol. Beleza, pessoal? Então, é isso aí por enquanto, das bananeiras, né? Fabiano Preservação, no primeiro segmento aí, roças.
e produção de adubo orgânico e alimento orgânico. E é nóis aí, valeu, obrigadão.